Muito bem, estamos mais uma vez nessa transmissão, essa transmissão dos cristãos presbiterianos da Covilhã. Estamos juntos de vocês, esperamos que todos os que estão a nos seguir e que estarão futuramente a ouvir essa transmissão estejam sob a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de setembro de 2021 e nós estamos a voltar, depois de 15 dias distantes. Estamos hoje a fazer uma reflexão, uma meditação, uma mensagem sobre Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 46, onde nós estaremos a pensar um pouco sobre a parábola, uma das parábolas que nosso Senhor Jesus contou, e essa parábola é a parábola dos assim conhecidos lavradores desonestos ou dos lavradores maus. Essa é uma das parábolas de nosso Senhor Jesus, que especialmente no Evangelho de São Mateus é recheada de histórias e de comparações, enigmas que ele justamente anuncia como semelhante ao reino de Deus. Muito bem, hoje também, mais uma vez, a nossa oração é para que você e eu, exclusivamente, especialmente, possamos ser iluminados, a fim de que possamos entender a mensagem da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Nós cremos piamente que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que fala ao nosso coração. Ele pode milagrosamente entrar em nós, viver em nós e, sobretudo, falar ao nosso coração através das palavras de Deus que foram reveladas aqui nos Evangelhos, nas cartas do Novo nas cartas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Muito bem. Então, hoje, nós iremos ler São Mateus, capítulo 21, e eu peço que você esteja a observar, se você tem uma Bíblia, você possa abri-la, ou então, se você tem no telemóvel, não é? Capítulo 21, versículo 33 de Mateus. Também gostaria de dizer que você está convidado a nos seguir, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, fique à vontade e, se possível, você se inscreva no YouTube, que também vai nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas com o anúncio do Evangelho. Ok? Nós então vamos ler e pedindo ao Senhor que Ele desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. E também oramos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É isso que nos diz o Salmo 19, versículo 14. Pois vamos ver essa história que nos conta o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e assentou-se para longe.
E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes a mesma coisa. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os devidos frutos. Diz o Senhor Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus, que vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus devidos frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. Muito bem, essa é a história referente aos lavradores maus, ou os lavradores assassinos. Nesta parábola, o nosso Senhor Jesus nos chama a atenção quanto à história na verdade, de um certo pai de família, que era dono de uma vinha e que, para viajar, contratou alguns trabalhadores para cuidar da sua vinha. O que nós percebemos é que, antes de viajar, esse proprietário investiu muito bem nesse campo. Ele construiu um muro, ele cercou a sua vinha, ele fez um lagar, não é? O lagar é aquela casa onde se pisa as uvas para se fazer o vinho. E quando chegou a época das vindimas, então ele enviou seus empregados, alguns outros empregados, ele estava distante, estava longe, e ele enviou alguns dos seus empregados a fim de ajustar as contas e receber o produto do trabalho daqueles lavradores. Mas a história nos conta, a história de Jesus nos conta, que esses lavradores feriram e mataram os seus empregados. Depois, então, mais uma vez enviou outros empregados e eles, da mesma forma, assassinaram aqueles que foram enviados. E por último, então, o dono pensou, acabou enviando o seu próprio filho, pensou que com o filho seria diferente, e o seu próprio filho acabou sendo morto pelos lavradores. É interessante e também trágico, extremamente trágica essa história. O Senhor Jesus, ele vai contar uma história extremamente calamitosa para nossa. Nós vemos isso acontecendo muito, claro que de várias maneiras e de vários ângulos, de várias situações. Mas vamos nos lembrar um pouco onde o Senhor Jesus estava quando escreveu, ou melhor, quando contou essa história. Nosso Senhor Jesus estava no templo de Jerusalém. Veja só,
ele estava no templo de Jerusalém, ele havia entrado na cidade num dia anterior, e a história nos conta, o Evangelho nos conta, especialmente a partir do capítulo 21 de Mateus. Ele entra na cidade montado num jumentinho, e é justamente esse período quando ele vai posteriormente a ser sentenciado, será traído, será sentenciado, será julgado e então será crucificado. E ele está no templo nessa oportunidade, havia expulsado também os comerciantes do templo. O templo, quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, vai encontrar os cambistas, os vendedores de animais para os sacrifícios, e então ele expulsa aquela gente toda, e naquele momento, ou melhor, logo depois disso, o Senhor está a ensinar no templo, não somente as pessoas do templo, mas também era observado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Interessante que logo que acabou de lhes contar essa parábola, a parábola dos lavradores maus, os líderes religiosos perceberam que Jesus estava a fazer uma comparação e a ligar a figura dos lavradores da vinha com os líderes judeus. Eles queriam prendê-lo, é verdade. Nós vamos perceber aqui no último versículo que nós lemos, é que eles pretendiam prendê-lo, mas eles tinham receio, não tinham coragem para fazer isso, porque o povo poderia se revoltar. Isso significa que o povo o tinha recebido como um grande e verdadeiro profeta. E isso, naquele momento, não seria politicamente correto, porque seria ir contra a vontade de todo aquele povo, o povo judeu. Ora, nesse dia, o que essa parte do Evangelho tem a nos ensinar? O Evangelho aqui nos chama a atenção para algumas aplicações interessantes, importantes e urgentes que nós precisamos, como cristãos e como homens e mulheres, pessoas que desejam amar a Deus, nós precisamos nos atentar. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar aqui dos símbolos dessa parábola. Em primeiro lugar, nós vamos perceber uma coisa. A vinha que o Senhor conta deste dono, deste proprietário, a vinha, ela vai simbolizar a igreja. No primeiro momento, Israel, o povo de Israel, mas no segundo momento, a igreja, posteriormente, no Novo Testamento. O dono da vinha vai simbolizar o próprio Pai, o próprio Deus. E, naturalmente, os lavradores são aqueles péssimos líderes religiosos. São os líderes religiosos da época de Jesus, são também, em todos os tempos e todas as gerações, os líderes religiosos que não vão ser fiéis a Deus, pelo contrário. Então vamos pensar um pouco nesta vinha, vamos pensar um pouco nesta igreja, neste povo. Deus formou o seu povo, Deus formou a sua igreja. Esta é o conceito, o ensinamento de todo o Novo Testamento. Embora ele tenha oferecido a sua salvação e garantido esta salvação eterna, ele também chamou aqueles que foram salvos, aqueles que foram amados e aqueles que pertencem a esse povo, a que cuidem das coisas de Deus, a que cuidem das coisas dele, especialmente
na sua igreja. Ele comprou, como diz as próprias cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Essa igreja, ela não é apenas composta dos verdadeiros israelitas, aqueles que são pela fé através de filhos de Abraão, não são judeus pela raça, mas são verdadeiramente homens e mulheres que pela fé seguiram a Deus, mas sim toda a gente que se une a Ele, ou que é unida a Ele, a Deus, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O cuidado do dono com a vinha vai mostrar que ela não era qualquer vinha, não era qualquer plantação, era uma vinha especial. O Salmo de número 80, se você voltar na sua Bíblia ao Salmo 80, nos versículos 8 a 10, o Antigo Testamento, ele já predizia o que Deus havia feito com Israel no Antigo Testamento e com a sua igreja no Novo Testamento. É interessante que o salmista, ele diz assim, se você tem condição, volte ao Salmo 80, e eu lerei aqui agora esse trecho do Salmo 80, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: Senhor, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela aprofundasse suas raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Perceba então que esse trecho ele tem a ver simbolicamente com a vinha que esse próprio proprietário, esse dono da vinha, fez com essa enorme plantação. Essa igreja que nós estamos a nos referir, Deus é o dono dela. Deus é que criou essa igreja. E embora muitos hoje acabem por não acreditar na igreja, é importante que nós falemos um pouco sobre a igreja de Deus, sobre esta vinha que foi plantada, foi criada. Esta igreja, por exemplo, ela não é uma instituição. Ela não é uma instituição, em primeiro lugar, é a igreja daqueles que pertencem a duas dimensões, uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Vejamos, por exemplo, o que nos fala a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e nós vamos perceber que essa igreja é uma só. Embora tenha duas dimensões, uma visível e uma invisível, nós vamos perceber aqui o que o escritor aos Hebreus diz assim. Ele diz assim: mas, veja que coisa impressionante, nessa visão espiritual e invisível. Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Note bem. Então, ele conclui essa descrição. Ele diz:
e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Muito bem, esta é a igreja pela qual o Senhor reúne a todos os que o amam verdadeiramente. E antes de ser uma instituição, uma organização, ela é um organismo. E o que nós queremos dizer com esta visão? Essa igreja, ela é comparada, ou melhor, ela é composta de todos aqueles que foram salvos eternamente, que amaram a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e que amaram o seu semelhante como a si mesmos. Esta é a grande verdade. São os que, através da fé, esta fé confirmada também através das suas obras, que a fé ela não tem apenas o aspecto etéreo ou abstrato, mas ela é uma fé objetiva, e essa fé objetiva que está posta em Cristo nosso Senhor, ela também é confirmada através dos seus atos, das suas palavras, da sua vida, o que nós chamamos de obras. E confirmada por suas obras, eles se entregaram, esta gente se entregou incondicionalmente a Cristo. Essa igreja, então, são os que reconhecem que não possuem qualquer mérito para que Deus os aceite como filhos, e são conscientes de que seus pecados os separavam de Deus, a não ser que, debaixo da graça de Deus, o seu amor seja concedido, uma vez que o Espírito Santo venha neles habitar, habitando em suas vidas, em seus corações, em seus corpos, em suas almas. Então, esta é a igreja. Percebem que essa igreja não é apenas um ajuntamento, mas também é um ajuntamento. Não é apenas um ajuntamento, mas também é um ajuntamento destes que foram salvos e estão sendo salvos. São os que necessitam estar juntos também para adorarem a Deus através das suas orações, se alimentando suas vidas com os meios de graça, com os sacramentos, por exemplo, que foram dados por Cristo à sua igreja, aos seus discípulos. Foram providenciados para que, enquanto o Senhor não voltar, eles sejam alimentados, eles sejam continuados ou a peregrinarem na sua fé. Então, esta é a igreja, esta é a vinha. Esta é a vinha que o Senhor criou. Mas note bem, vamos agora falar dos lavradores dessa vinha. Nós falamos da vinha, agora vamos falar dos lavradores. Preste atenção. Quem são esses lavradores? Em segundo lugar, os lavradores, eles foram contratados, segundo a história do Senhor Jesus, eles foram contratados, eles foram designados para que pudessem cuidar desta vinha, para que esta vinha, no devido tempo, no tempo das vindimas, pudessem as uvas ser colhidas e então levadas ao lagar, para que pudessem então entrar naquele processo do vinho. Os lavradores são todos aqueles que foram habilitados para trabalharem, cuidarem desta vinha que é a igreja. Todos nós temos o dever de cuidar da vinha, indistintamente. É interessante que algumas pessoas acabam por dizer assim: eu não participo da igreja porque na igreja só existem pessoas falsas.
E eu diria a você, seja bem-vindo. Você também é, como nós somos, pessoas pecadoras, miseráveis. Nós somos pessoas que, dia após dia, enfrentamos os nossos próprios pecados. Então, seja bem-vindo. Mas esse é o problema. As pessoas, elas não conseguem entender que o seu próprio coração as julga e as condena também. Nessa vinha, o Senhor está a falar sobre, claro que proporcionalmente, ele está a falar sobre os lavradores maus. E esses lavradores são aqueles que cuidam mal desta vinha. E não somente cuidam mal, mas eles querem tomar esta vinha, que é do proprietário, eles querem tomá-la. E por isso, então, acabam por matar e arruinar a vida daquelas outras pessoas que vão sendo enviadas pelo seu próprio dono. A quem são esses lavradores? Aqueles que cuidam? São os seus líderes. Os líderes, eles foram chamados para cuidar dessa vinha. Na verdade, não são todos os líderes. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer e chamar a atenção é de que os líderes judaicos da sua época eram objetivamente, simbolicamente, os mesmos daqueles que seriam os lavradores. Mas nós hoje também somos chamados por nosso Senhor para cuidar desta vinha, aqueles que foram chamados para serem líderes, aqueles que foram dotados, por exemplo, de uma função específica de cuidar, de proteger e de alimentar. É interessante que os lavradores, eles faziam isso. Eles cuidavam da vinha, eles protegiam, eles adubavam para que aquela vinha pudesse produzir bem. Mas esses lavradores, eles foram contratados e nesse período que estavam lá, deixaram que a inveja e que a cobiça dominassem os seus corações. E por isso, embora sendo esses lavradores, eles então quiseram tomar esta vinha do dono, do proprietário. A mesma coisa, os líderes que são invejosos e cobiçosos, os líderes que acabam por pensar que a igreja é deles, pertence a eles, e não pertence a Deus. Deus é o dono da igreja. E é impressionante, durante a história da humanidade, como essa igreja sofreu na mão de líderes impiedosos. Esses lavradores, então, quiseram tomar essa vinha, roubar esta vinha, chegando, então, a assassinar até mesmo o seu próprio filho. Os líderes fazem, na verdade, meus queridos irmãos, amigos, os líderes eclesiásticos, religiosos, eles fazem uma enorme diferença na igreja. Seja a igreja local, ou seja a paróquia, ou seja a igreja em âmbito global e universal. Porém, nós devemos ter muito cuidado para não inverter os papéis. Quando nós somos chamados e amados por Deus, Ele também vocaciona através do seu Espírito alguns para cuidarem da sua igreja. E estes que são vocacionados, eles também são considerados como, por exemplo, nós temos outras parábolas nos evangelhos, nós vamos perceber que eles são chamados de mordomos, que eles são chamados de cuidadores, instrutores, administradores, e somente isso. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo,
ele fala, ele discute isso com os coríntios na sua primeira carta, capítulo 3, e no capítulo 3 de 1 aos Coríntios ele vai dizer quem é Apolo, quem é Pedro, quem era Paulo, apenas colaboradores, cooperadores na obra, no trabalho de cuidar desta vinha. Mas o Senhor também nos fala que em devido momento, no devido tempo, ele vai voltar e ele vai arregimentar, ele vai conversar com cada líder a respeito dos frutos. Quais são os frutos que foram colhidos? Ou quais foram os frutos que foram cuidados? E esses frutos, na verdade, eles são as pessoas. Vale a pena nós lembrarmos que nesta vinha existe o que os agricultores chamam de treliça. A treliça, na verdade, é aquele muro que faz com que a videira ela possa se erguer e haja uma estrutura para que ela possa, então, crescer com mais amplidão e possa também dar um fruto melhor ainda. A treliça, na verdade, é a estrutura que segura a videira. E lendo um dos livros que falam sobre isso, o autor deste livro, entre a treliça e a videira, ele faz justamente uma simbologia em que a treliça fosse a organização e a videira, na verdade, é a igreja espiritual, é o organismo, são as vidas, são as pessoas. E nesse processo, no processo deste trabalho desses lavradores, vamos agora entender que são os líderes, eles acabam tantas vezes esquecendo a videira e cuidando mais da treliça, da estrutura. A estrutura ela não possui a seiva, a estrutura não possui a vida espiritual. Mas quantos de nós acabamos dando mais tempo, cuidando muito mais do muro, do suporte, da estrutura, do que da própria vinha, da própria igreja. E quantos não têm, por exemplo, se mostrado incompetentes? Quantos não querem dominar sobre a vinha de maneira egocêntrica, egoísta, apenas para retirar o produto, a fim de que tais pessoas possam ser vistas, possam ser ovacionadas, possam aparecer, possam publicamente se expor diante da mídia, diante das redes sociais. Quantos não estão querendo aparecer mais do que o próprio dono desta vinha? O que fica claro nessa parábola, meus irmãos, é que o nosso Senhor, ele não negocia com esses líderes. Ele não vai negociar com líderes que querem tomar a vinha do seu Senhor. Ele não negocia a sua glória. E quando eu digo que ele não negocia a sua glória, é que estes homens ou mulheres, pessoas que estejam a tomar ou a querer tomar esta igreja de Deus, um dia terão que ser lançados à prisão e não participarão da glória eterna. O Senhor Jesus, por exemplo, quantas vezes, especialmente agora me lembro
de Mateus capítulo 7, versículo 22. Jesus está no final do seu sermão da montanha, e ele diz assim: quantos naquele dia virão e dirão: Senhor, Senhor, quantas vezes não expelimos demônios, profetizamos em teu nome, pregamos a tua palavra? E no final desta frase o Senhor Jesus vai dizer assim: eis que direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é muito importante, você que é líder, ou você que deseja ser líder de uma igreja, ser pastor, ser padre, ser um sacerdote, ou ser uma pessoa que esteja a cuidar e a entender que foi, na verdade, chamado para este lugar, você esteja muito, muito seguro de algo. E este algo está aqui inserido nessa parábola. A parábola de que a igreja não é sua, nem minha. A igreja é do Senhor. O Senhor Jesus a comprou com o seu sangue. E esteja certo, todos aqueles que nesta geração e nas gerações passadas quiseram se aproveitar dessa igreja, eles com toda segurança serão banidos eternamente da presença de Deus. Um dia o Senhor voltará, e Ele voltará para que possamos oferecer a Ele os frutos, aquilo que nós fizemos, desenvolvemos. E isso não estamos a falar sobre estruturas eclesiásticas. Há muitas pessoas que estão tão preocupadas com a estrutura eclesiástica que não conseguem mais pensar nas vidas, e sim nos prédios, naqueles esquemas eclesiásticos, na estrutura de uma denominação ou de uma religião, e se esquecem de cuidar de vidas. Na verdade, eu quero dizer a você e a mim, nesta tarde e noite aqui na Covilhã, que nós podemos ser encontrados a pensar que somos deuses. E é justamente isso que tem acontecido. Nós acabamos por achar que nós podemos ser deuses e que podemos manipular as pessoas, a mente das pessoas, que nós podemos, com um ar de espiritualidade, podemos dominar a mente dos incautos. Por isso nós devemos cuidar com aquilo que estamos a semear e a colher. Precisamos urgentemente mudar a nossa maneira de pensar. E precisamos voltar para aquele relacionamento que é o relacionamento que o Senhor quer de nós como lavradores. Precisamos voltar a uma consciência de que todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, os nossos talentos, os nossos dons, todas as nossas capacidades e facilidades de ser o que somos, nada mais é do que sermos mordomos. O Senhor nos criou. Ele deu a sua vida por nós. Ele quer que tudo que temos e o que somos seja oferecidos a Ele. Segunda maneira de pensar, para que nós possamos saber semear e colher, devemos cuidar da vinha, sim como se fosse nossa,
no sentido de que nós não podemos e nem devemos abandoná-la, mas devemos amá-la e não usá-la, porque é isso que tem acontecido nesses tempos. Quantos líderes, ao invés de amarem pessoas, usam essas pessoas? Agora, é importante que nós, enquanto estamos a cuidar desta vinha, possamos compreender que nós não podemos controlar aquele que controla todas as coisas, o tempo, a chuva, as épocas, as mudanças. Mas nós podemos sim cuidar daquilo que foi dado a nós, proporcionalmente, para que os frutos venham. Eles precisam ser valorizados, cuidados, com perseverança. Mas precisamos rejeitar a inveja, a cobiça, o desejo de manipulação, o desejo de populismo, de querermos aparecer apenas por aparecer, porque existem líderes religiosos que não estão tão preocupados com o dinheiro. Existem sim aqueles que estão preocupados extremamente com o dinheiro. Mas existem aqueles que apenas querem usar a vinha como meio de vida. E existem pessoas hoje que são líderes religiosos e que estão usando como meio de vida a igreja que não é nossa. Por isso, neste dia, é importante que você, naquilo que foi chamado para realizar para Deus, você esteja colocando os seus dons, os seus talentos nas mãos de Deus. E pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que jamais eu possa parecer com estes lavradores. Interessante que o texto bíblico nos diz assim, na história, o Senhor Jesus diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus está a dizer aos fariseus, aos escribas, aos sacerdotes judeus, que o reino de Deus vos seria tirado, ou vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O Senhor não negocia a sua glória. Mas hoje é dia de refletirmos e pensarmos, em primeiro lugar, quem somos nós, como estamos a nos relacionar com o Senhor, como nós estamos a usar os nossos dons e talentos, e vamos cuidar muito para que esses talentos sirvam para semear o Evangelho do amor de Deus e para colhermos naquele dia, juntamente com o Senhor, quando Ele voltar. E possamos ouvir esta frase que o Senhor Jesus diz numa das suas parábolas: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus te abençoe, Deus te encha da graça, da sua graça. E se você não é cristão ainda, eu te convido a que possa entregar a sua vida, os seus dons, a sua eternidade nas mãos daquele que veio, morreu numa cruz, verteu o seu sangue por você e por mim, e ressuscitou a fim de que nós, juntos, possamos ser um dia ressuscitados na sua volta e vivermos eternamente. A você que já é cristão, cuide dos seus talentos, cuide dos seus dons, para que você não os enterre e nem haja no seu coração este estigma da inveja, do ciúme,
mas que possa entender que você é apenas um mordomo, um dispensador, pela graça de Jesus. Um grande abraço, espero que possamos nos ver no próximo domingo, estejamos juntos, se assim o Senhor o permitir. Deus o abençoe e que você tenha uma boa semana. Um grande abraço.